Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dando aqui continuidade às nossas aulas sobre o uso de drone para levantamento topográfico. Então, na última aula foi demonstrado o uso do drone deploy para fazer um plano de voo. Vocês podem utilizar outros softwares que a mecânica é basicamente a mesma coisa, né? Basicamente, você define a área que vai ser feito o mapeamento, define a altura de voo, sobreposição, velocidade do drone e tá ok. Não tem nenhum segredo não. Só que esses voos, em geral, não acompanham o relevo. E o fato de não acompanhar o relevo, principalmente em regiões muito declivosas, quando você define uma altura, né, o drone vai acabar, o seu mapeamento final será, né, a resolução da maior altura que o drone registrou. Então, se eu quiser fazer um mapeamento, sei lá, de 50 centímetros numa área declivosa, se você não acompanhar o relevo, você não vai conseguir isso, a manter a mesma resolução da imagem pensando nisso. Então, se eu quiser melhorar a minha imagem, melhorar a resolução da minha imagem, o ideal é que faça a correção do relevo. O drone faça acompanhamento do relevo. Então, a outra coisa que nós estamos observando é essa que nós chamamos de obsolescência programada. Cada vez mais os drones estão ficando mais menos desuso, né? E aí o drone deploy já dá alguns erros. Constantemente o voo a campo com o drone deploy não funciona no meu celular. Troco de celular, às vezes funciona, às vezes não funciona. Dizem que o iPhone ainda funciona, mas dizem que também dá pau. E aí você vai ficar sempre preso a esse software em geral. Uma alternativa é utilizar o Lite. O Lite é um programa que você tem uma certa autonomia de fazer voo autônomos com drone. Vou aqui abrir o Lite, eu já estou logado aqui na minha conta. Esse Lite aqui para comprar, vamos ver aqui se tem a opção de comprar ele. Como eu já tenho ele pago, então não vou conseguir ver o preço. Mas salvo engano, ele custa em média 600 e alguma coisa, menos R$ 200. Ah não, o meu já tenho ele, tá vendo? Então eu não vou conseguir mostrar para vocês quanto que ele custa. Mas uma vez que você fez o cadastro, comprou o software em geral, faz o login aqui na sua conta, vou aqui em Missão Hub, né? Então aqui, ó, é onde eu vou no Lite poder fazer as minhas configurações. Bom, isso daqui, ó, a nova geração do Lite já está disponível, né? Clica aqui para mais informação. Então essa plataforma aqui, ó, já está em desuso. Então eu vou clicar aqui, ó, vai me entrar na plataforma nova no Lite. Então, qual que é a vantagem do Lite? Primeiro, eu tenho uma autonomia maior do meu drone. Eu ganho um potencial de voo autônomo que naturalmente ele não tem. Então, por exemplo, eu quero fazer voo, quero tirar foto 360 do meu drone. A DJI, principalmente esses drones mais antigos, não permite essa função de foto 360, mas com o Lite você consegue fazer essa intervenção. Então você consegue fazer uma série de coisas com o drone que naturalmente ele não faz. Então ele te dá mais autonomia, mais liberdade de poder trabalhar com o drone com o Lite. Então pensando que você gastou 4, 5 mil reais comprando um drone, gastar mais 150 no aplicativo, não acho que seja um custo muito elevado. Qual que é a vantagem do Lite, né? Então o Lite eu consigo aqui, por exemplo,
Vou colocar aqui em português. Eu consigo, deve ter voltado um lado. Eu consigo aqui, né, criar projetos novos, né? Tem a função grade aqui que eu acho que não está disponível ainda futuramente vai ter, ou seja, vou poder fazer voo também no LEED, acredito que é isso, mas eu posso configurar o waypoint. Vou voar com o Drone Mavic Pro, que é a versão mais antiga que tem aqui no Instituto, e agora eu consigo aqui, ó, adicionar ponto a ponto uma espiral, fazer uma órbita, ponto de interesse, o waypoint. Eu vou fazer um waypoint aqui. Depois que o drone vir para cá, eu quero que ele venha aqui. Depois eu quero que ele venha aqui, quero que ele venha aqui. Cada um desses pontos eu posso programar o que o drone vai fazer. Tá vendo aqui a setinha aqui, ó? É a direção que ele vai voar, aonde está, né? A câmera do drone vai estar posicionada nessa direção aqui. Então, se eu clicar nesse ponto aqui, ó, eu posso modificar minha latitude e longitude. Posso modificar a altura do meu drone. Modificar a altura, né? Posso escrever aqui a altura que eu quiser. Posso pedir o modo que ele vai voar, né? Ponto de interesse, manual, transição. Posso pedir uma ação. Quando ele chegar nesse ponto, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar uma foto, ele vai iniciar uma gravação, ele vai começar uma nova gravação, ele vai girar, ele vai ampliar. O que que ele vai fazer? Então, pairar, tá vendo? Para cada um dos pontos, eu posso pedir para ele fazer o que eu quiser. Posso modificar a velocidade, posso fazer o que quiser. Então eu posso, por exemplo, olha, vem nesse ponto aqui e começa a tirar uma foto 360. Terminou a foto 360, você vai voar até o ponto 2 e vai começar uma gravação. Começa a gravar aqui em volta, faz uma gravação em órbita aqui. Terminou de fazer isso, vai ao ponto 3. Chegar no ponto 3, você abaixa um pouquinho e tira uma foto panorâmica. E aí você vem aqui no ponto 4, tira uma foto 360, terminada aqui, você volta aqui no ponto 5 e decola. Então eu posso pedir para o drone fazer ponto a ponto o que ele vai fazer. Então, com base nisso, né, podemos fazer também plano de voo. Então eu posso pedir para o drone ponto a ponto agora fazer algo diferente, tirar uma foto com a câmera virada para baixo, uma distância pré-estabelecida, de modo que se eu pegar todas as fotos, isso saia, né, como um plano de voo. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, para fazer esse plano de voo, eu vou fazer aqui do QGIS. Então, nós vamos utilizar os complementos. Vem aqui tudo aqui, ó, nós vamos utilizar o Quick Map Service. Então instala esse complemento e nós vamos utilizar também o complemento Geofly. Esse complemento aqui também. Vou pedir para atualizar ele aqui. E pode ser, nós vamos utilizar esse aqui, ó, Pontes Sample Tools. Não tenho certeza, mas por segurança pode instalar também. Bom, uma vez que está com os 3 plugins instalados, que não vamos precisar fazer o plano de voo, vamos para algumas configurações dos plugins. Primeira configuração é o Quick Map Service. O Quick Map Service que você instalou agora, ele serve para
eu ativar a imagem do Google no meu QGIS, tá vendo? Então eu consigo localizar, né? Eu consigo me posicionar aqui na imagem do Google. Então aqui São João Evangelista, eu estou mais ou menos por aqui, que é o Instituto Federal. Beleza? Para você não vai aparecer assim, igual apareceu o meu bonitinho assim não. Tenho que fazer uma configuração inicial. Essa configuração é no Quick Map Service, se não apareceu esse tanto de coisa, se apareceu daqui para baixo. Você vê a opção Settings. Ele vai abrir uma aba aqui maior, né? Você vem More Service e Get Country Backpack. Dá OK, salva. Ao você voltar aqui, vai estar essa lista completa, tá? Outra coisa, gente, o QGIS costuma ficar muita aba aqui aberta, não precisa, tá? Então se aparecer uma aba aqui desse lado direito, pode fechar. Se aqui em cima também os seus, por exemplo, eu acho que pode estar com... Quer ver? Vocês podem estar com alguns painéis a mais aqui, ó. Não sei se é esse... Enfim. Esses painéis que aparecem a mais aqui no QGIS, dificilmente vocês vão usar. Então vocês podem fechar, deixe ele mais livre possível, para ficar melhor de vocês trabalharem. Beleza. Na web, Quick Map Service, Google híbrido ativado, você consegue se localizar aonde você vai fazer o seu plano de voo. Vou aqui para São João Evangelista aqui, ó. Cheguei na minha região aqui, aonde eu vou fazer o plano de voo. Se você quiser não visualizar esses endereços aqui, ó, fica muito poluído, você pode ativar, né, na web Quick Map Service ou Google Satélite. Então aqui apareceu dois Googles no meu QGIS, Google híbrido e Google Satélite. O QGIS funciona espécie de camada, tá, gente? A camada de cima sobrepõe a camada de baixo. O que eu posso fazer? Ou eu posso desativar aqui no vizinho aqui do lado, ou eu posso descer um para sobrepor para cima de um ou outro. Tanto faz, tá? O ideal é desativar porque fica mais leve. Então, aqui está minha área que eu vou fazer o meu mapeamento. O que eu vou fazer, né? O ideal é que quando eu faço o meu mapeamento, as bordaduras sempre vão sofrer distorções. Por quê? No mapeamento, há uma sobreposição de imagens. As bordaduras não têm sobreposição. Então, as bordaduras sempre têm falha. Então, se você pretende, por exemplo, vou mapear aqui a lagoa, ou vou mapear aqui, sei lá, essa área aqui é boa para mapear. Mapear aqui o prédio 1, aqui em cima, aqui, ó. Conjunto dos prédios aqui de cima. Tem que fazer uma área a mais para evitar problema, tá? Então a bordadura sempre tem problema. Vamos fazer o levantamento do prédio dessas áreas aqui. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Para ativar aqui, para mim fazer meu plano de voo, vou lá no GeoPlanet Fly, vamos ver o que precisa, né? Para verificar lá o GeoPlanet Fly, aonde está, como utilizar a ferramenta, ela vai estar aqui, ó, processamento, caixa de ferramenta, ela vai estar aqui instalada aqui, ó, GeoFly Planner, que eu instalei lá anteriormente, né? E aqui eu posso fazer 3 tipos de voo, né? Utilizando as configurações do controle, uma configuração manual e uma configuração baseada no sensor do drone. Aqui você vai escolher
ao que melhor lhe atende. Vamos verificar aqui, ó, pelos sensor manual, né? O que eu preciso aqui, ó? Preciso ter uma área, tá vendo? Eu preciso ter uma linha de direção do voo, tá vendo? Definir a altura, definir a sobreposição, definir as distâncias, esses dados aqui em geral. Então, se você quiser fazer um voo especial e você calculou qual é a sobreposição que lhe atende, então aqui eu mandei para vocês, ó, uma planilha. Nessa planilha, se você digitar a especificação do drone aqui, né? Aqui na planilha você consegue também calcular algumas coisas em relação ao drone. Então, por exemplo, vou voar com o Phantom 4 Pro. Phantom 4 Advance aqui, ó. Ele tem 13,2 comprimento aqui, tamanho de sensor 8,8 e distância focal ele tem de 8,8 também. Não, aqui é 8, tá certo. 8,8. Então, se eu sobrevoar uma altura de 100 metros, eu vou ter resolução de 3,75 do meu pixel. Se eu sobrevoar uma área a 80 metros, eu tenho essa resolução do meu pixels. Considerando a sobreposição lateral, olha lá, 75 por 75. Aqui eu tenho a linha de voo e aqui eu tenho a distância, tá vendo? Distâncias da linha, distância por foto, olha lá. Esses valores aqui, ó, eu posso digitar aqui de forma manual, olha lá. Distância lateral, né? Aqui foi predeterminado que seria distância lateral, que seria linha de voo 23 metros. Então aqui você digitaria os 23 metros. Distância entre fotos, né? Entre fotos, 30 metros. Então aqui eu colocaria os 30 metros. Velocidade do drone 5 metros e assim vai, né? Posso parar em cada foto? Vou parar 2 segundos. Então, eu posso configurar manualmente, se você tiver essa planilha aqui, ó, e você estabelecer a distância entre foto e a distância entre linha, beleza? Ou eu posso fazer o voo, vamos ver a função aqui do controle aqui. Como funciona o controle, eu nem sei o que quer dizer isso. Ou eu posso fazer em função do sensor. Então eu vou ter de novo a área, vou ter a linha e eu vou ter que colocar as configurações dos sensores aqui também, que é basicamente essas mesmas configuração aqui, né? Se o seu drone, todo drone tem essa especificação, deve estar no manual do drone a especificação do tamanho do sensor e distância focal, beleza? Então, o mais importante aqui é que independente do método que você vai adotar, se eu vou pegar a configuração do sensor ou eu vou já estabelecer a distância entre linha e a distância entre fotos, independente disso, eu tenho que ter o arquivo da área, eu tenho que ter o arquivo da direção de voo. Então é isso que nós vamos fazer agora. Eu preciso de 2 fatores para entrar aqui para esse camarada rodar. Vou fechar aqui, que isso aqui não importa agora. Então nós vamos criar a nossa área de interesse e nós vamos criar a nossa linha de voo. Então, como eu estou fazendo um voo agora, não vou mais guardar informação, eu vou criar um arquivo temporário aqui no QGIS. Esse arquivo temporário no QGIS pode ser acessado aqui, ó,
nesse símbolo aqui, ó, parece uma memória, né? Quando eu clico nesse símbolo que parece uma memória, que é camada temporária, eu vou colocar aqui meu limite, né? Eu vou criar um arquivo chamado limite. Esse arquivo será um polígono. E aqui, ó, coloco uma projeção métrica, uma projeção plana. Certamente será, né, em Minas Gerais, UTM, zona 23, depende da sua região aí, você coloca a UTM. Bom, para mim aqui aparecem algumas opções, porque o meu QGIS já está usado para outros fins, né? Mas para vocês pode ser que não apareçam essas opções aqui. Nesse caso, você vem aqui nesse globo aqui e digita o código. Cada projeção tem um código específico, que é esse EPSG aqui, ó. Então, para mim, né, é o 31983, mas se você tiver, por exemplo, Fuso 21, é 31981, Fuso 24, 84, tá entendendo? Eu estou no 83, até o final 83, então siga 2000. Então o código é basicamente o mesmo, basta trocar aqui o final aqui para qual que é a zona, 22, tá vendo? Fuso 22, então 31983 para Fuso 23, então, ok. Feito isso, né, dou ok novamente. Ele criou um arquivo, tá com lápis aqui, ó, significa estar em edição, e agora eu posso criar o meu polígono. O meu botão no meu mouse ainda é uma mãozinha, tá vendo? Se eu quiser criar um polígono, o que eu vou fazer? Aqui do lado aqui, ó, tem adicionar polígono. Quando eu clico nesse botão, automaticamente o meu mouse virou um alvo. Aí eu vou dar um clique em cada vértice do meu mapa, tá? Então dou um clique aqui, ando um pouquinho no meu mouse, dou um clique aqui novamente, dou clicando na minha área, né? Contornando a minha região de interesse que eu quero fazer o meu mapeamento. Então eu quero mapear essa área aqui, né? E aqui estou contornando a minha área. O último clique é com o botão direito do mouse, ó. Cliquei, fechou o polígono. Observação, gente. O QGIS funciona por sobreposição de mapa, tá? Então a camada de cima sobrepõe a camada de baixo. Então, estou falando isso porque muita gente erra aqui. Então verifique se o seu limite está por cima da camada do Google, porque se estiver por baixo, ó, o meu Google sobrepõe o meu limite, então eu não estou vendo o meu polígono. Aí você vai ter uma falsa sensação que não está fazendo, sendo que você fez, meio está aqui por baixo. Então é muito comum a pessoa ficar fazendo polígono e não enxergar o polígono, porque simplesmente ele está na camada de baixo. Então, preste atenção nessas camadas aqui no QGIS para você não se confundir na ordem. Terminado o polígono, vou desmarcar aqui do lápis, vou pedir para salvar. E aqui está meu polígono na minha área, tá? Se você quiser visualizar, né, no QGIS, né, se eu clicar duas vezes no meu limite, eu entro na sua propriedade. Isso aqui é só questão de visualização, tá? Se eu não fizer essa parte aqui, não interfere em nada. Mas se eu quiser enxergar a minha área melhor, né? Vou aqui, vou clicar duas vezes no meu limite. Vou opção simbologia, preenchimento simples. Aqui, né? E aqui a cor do preenchimento vou deixar como transparente. Clica bem no triângulozinho do lado aqui, tá, gente? Para que nessa opção aqui. Cor do traço, posso colocar uma cor mais chamativa, vou colocar um vermelho, vou aumentar a largura, vou dar OK, só para ficar melhor de enxergar. Esse aqui é a minha área que eu vou fazer o mapeamento, beleza? O que acontece? Se eu fizer o voo nessa área,
toda essa bordadura vai sofrer distorções, não vai ficar preciso. O que é o indicado? Fazer uma área além, tá? Essa área além, nós vamos fazer com o comando buffer. Então, por isso que é importante que o seu limite esteja em UTM, porque agora eu vou pedir para dar um buffer, vai ser em metros, porque meu arquivo aqui, ó, se eu clicar aqui na propriedade da minha imagem, duas vezes nela, eu caio na propriedade, tá? Vou aqui em informação aqui, ó, eu estou em metros, só para vocês verificar isso. Então, se eu pedir dar uma área além de 20 metros, eu vou estar dando uma área de 20. Se eu dar o comando buff 20, é 20 metros. Porque se eu tivesse em geográfica, era 20 graus, aí era outra coisa. Então, para fazer esse buffer, nós vamos aqui, ó, vetor, geoprocessamento, buffer. Vou fazer buffer em cima de quem? Do meu limite. Qual a distância? Vamos colocar aqui 20 metros além disso. Arredondamento, isso aqui não importa, se vai ficar mais ou menos redondo, tudo isso aqui não importa não. Posso pedir para executar. É essa área que eu vou mapear, tá? Outra coisa legal aqui, gente, ó. Se eu clicar com o botão direito aqui do limite, e lá em estilo, copiar estilo, copiar todas as categorias de estilo, ficar no bordeada, estilo, colar estilo, aí ele fica igual ao outro. Mas é só para coisa diferente. Bom, então aqui eu tenho minha área, meu limite e a área que eu vou fazer o voo, que é essa área maior aqui, beleza? A área de meu interesse é essa área menor aqui. Até aí tudo bem, né? Falta uma coisa, falta a minha área de estudo, falta minha área de altitude, né? Essa área de altitude é bom vocês baixar a imagem, tá? Você tem diversas formas de baixar essas imagens. Tem um plugin aqui no QGIS, que é o complemento, traz iniciar complemento, que é a Open Topographic. É Open Topographic Download. Esse complemento aqui, ó, permite que você baixe diversos dados de altitude diferente, tá? Qual o problema dele? Eu preciso de uma chave key para poder baixar. Aí você vai lá no site do Open Topographic DEM, instala o complemento, vão lá no site deles. Olha lá, ó, requer API Key. E aqui você tem que fazer um cadastro, tá? Criar uma nova conta. Coloca as suas informações aqui, cria o cadastro. E aí você vai receber por e-mail uma chave. Com a chave em mão, você receber por e-mail, você vem cá no QGIS agora e vai aparecer aqui, ó, o plugin, ó. Deixa eu ver se aparece no lugar também. Aqui, ó, também aparece em raster, também aparece. E aqui você cola a chave que você vai receber por e-mail, tá? Uma vez com a chave aqui pré-determinada, então eu vou escolher, eu vou utilizar o Copernicus DEM de 30 metros. Essa imagem aqui eu acho que está melhor de altitude. Pode até comparar aqui com o SRTM depois. Vamos pegar os três aqui e comparar. Copernicus DEM. Definir uma área de interesse, né? Posso colocar em função do meu vetor, mas eu também posso colocar em função da minha área que eu estou trabalhando, né? Porque não é um arquivo pesado isso não. E aqui eu vou pedir para executar, ver se vai baixar a imagem.
Então, rapidinho ele já baixa a imagem e já importa diretamente no QGIS. E aqui está a minha imagem de altitude disponível para poder trabalhar, né? O QGIS funciona por camadas, tá vendo? Copérnicus DEM está por cima. Se eu quiser ver lá por baixo, eu jogo lá para baixo. A lógica é basicamente essa, tudo bem? Vamos colocar aqui o laborador lá em cima. Então aqui está a minha imagem de altitude. Essa resolução da imagem, gente, é 30 metros, ó. Se eu vier aqui e clicar na minha imagem, dá mais ou menos 30 metros de resolução cada pixel. Bom, se você quiser testar ainda com outros produtos, lá, eu posso utilizar o SRTM. Vou aproximar aqui da camada aqui, na verdade vou aproximar nessa aqui, ó. Isso. Vou baixar aqui só para título de curiosidade, tá, gente? SRTM aqui, eu vou definir a mesma área de estudo e vou baixar essa imagem. Vamos ver a diferença que vai dar. Não precisa fazer isso, tá? Tô só brincando aqui com o software pra gente ver. Vamos baixar aqui o... Eu acho que alguns produtos, gente, não está disponível no Brasil, tá? Então, por exemplo, eu acho que esse aqui, ó, esse eu acho que Alus aqui, ó, tá corrigido com ele episódio já, tá vendo? Vamos ver se ele baixa. Não tenho certeza se vai baixar. Baixou. Tem um plugin aqui no QGIS interessante, que é o Complementos, tá lá gerenciar complementos, tá? Que é o Value Tools. Gente, não precisa fazer isso aqui não, tá? Tô só mostrando a diferença. Vou pedir para reinstalar ele. É só para a gente fazer uma análise aqui, a grosso modo, aqui que está acontecendo aqui, ó. Então aqui eu tenho 3 imagens lá, ó. Olha a diferença de altitude aqui, ó. Esse ponto tá SRTM 753, Copérnico 750 e a outra imagem deu 740. Ó, Copérnicus DEM pro SRTM tá dando uma diferença de 6 metros, o outro tá dando quase mais de 10 lá. Então, por que eu estou mostrando isso? Aqui já deu um pouco menos. Então, tome muito cuidado quando você está acompanhando o relevo. Por quê? São diferentes os produtos, olha lá. São 10 metros de diferença entre um e o outro. Entre o SRTM e o DEM está dando menos, tá vendo? Copérnicos. Aqui só para a gente ver a diferença mesmo, para vocês tomar esse cuidado. Vamos utilizar o DEM, o Copérnico aqui como referência, tá? Vou até apagar esses aqui, só para a gente não confundir na hora, tá? Então é só a título de curiosidade, de investigação mesmo. Recapitulando, eu preciso da minha imagem de topografia, eu preciso da minha área que eu vou fazer o voo e eu preciso da minha linha guia. O que essa minha linha guia fala, né? Por que caminho meu drone vai percorrer? Ele vai fazer esse caminho, vai seguir essa linha de voo, ele vai seguir essa linha de voo, ele vai descer e vai subir. Aqui você define isso. Então essa linha guia, se eu começar essa linha daqui para cá, o voo começa de cima para baixo. Se eu fizer a linha de baixo para cima, ela vai de baixo para cima.
Se eu começar, então, a forma que você coloca o primeiro ponto e o segundo define a trajetória que o seu drone vai fazer, tá? Como que nós vamos fazer aqui no QGIS? Vamos aqui na mesma ferramenta de camada temporária, só que agora eu vou definir, vou chamar de guia. Guia vai ser uma linha. Vamos colocar também em UTM, aqui já apareceu já porque eu puxei anteriormente. Vou dar OK. Anteriormente eu tinha uma, aqui ó, já está em edição já, tá vendo? Um lápis está ativado. Anteriormente era um símbolo, né, de um polígono, agora é um Vzinho aqui, ó. Vou clicar nele. Então eu vou clicar o lado externo do polígono, tá? Vou clicar onde vai iniciar a minha linha, um clique só, e o segundo clique onde vai finalizar a minha linha. Qualquer tamanho importa, tá, gente? O tamanho não importa não. Cliquei aqui, finalizei com o botão direito. Minha linha está pronta. Então meu voo vai começar aqui, vai seguir essa linha descendo. Desmarca a opção do lápis. Salvei. Agora eu estou com os arquivos para fazer o meu plano de voo, que é o que? O limite da área que eu quero utilizar, que é essa área bordeada, a minha guia e a minha imagem de altitude. 3 arquivos tá aqui. Como que eu vou fazer agora, né? Vem aqui em processamento, caso ferramenta, vamos abrir agora o nosso ferramenta, né? Flow em função do sensor. Vou escolher a minha área, que é minha área bordeada. Minha linha será minha linha guia. Qual a altura de voo que eu vou fazer, né? Levar em consideração o terreno. E aqui, ó, a especificação do seu drone. Qual drone você vai usar? Aqui do lado aqui colocou, ó, check your drone sensor parâmetros, checar os parâmetros do seu drone. E aqui está falando que, ó, para obtenha um MDE pelo Open Topographic Plugin, que eu mencionei anteriormente, né? Vou aqui checar os parâmetros do meu drone. E aqui nós temos modelos de drones e nós temos o tamanho do sensor. Então, vamos pensar que eu estou com um Phantom 4 aqui, ó. 13 por 8 por 8, beleza? 13.2, 8.8, 8.8. Vou colocar essa configuração aqui, ó. Então meu drone tem 13. Aqui, ó, percebe uma coisa aqui no QGIS, gente? Vai ter hora que é ponto, vai ter hora que é vírgula, separador decimal do QGIS. Como que eu vou saber? Olha aqui o modelo aqui, ó. Se o cara colocou aqui vírgula, é porque aqui também é vírgula. Se aqui embaixo tivesse só com ponto, é porque aqui em cima também era ponto. Então aqui, como tá vírgula, aqui é separador decimal é vírgula. Então 13.8, 13.3, vamos checar aqui novamente. 13.2 e 8.8. 13,2, 8,8 e aqui é 8,8. Qual o ruim daqui, né, gente? Porque eu não consigo ficar testando para ver o tempo que eu vou gastar, né? Igual no outro, no Down Deploy, você vai ajustando a altura, você vai brincando ali e o tempo vai se modificando. Aí você tem uma noção se está gastando mais a bateria ou não. Mas você pode utilizar os dois, tá? Pode utilizar o Down Deploy e ficar testando ali a altura de voo, testando ali a sobreposição para ver o que deu melhor de tempo e ajustar aqui a sobreposição aqui e a velocidade. Vou deixar aqui 80 por 75 mesmo, mas aqui você pode alterar, tá? Conforme aquilo que eu disse. A área muito homogênea aumenta a sobreposição. A área for muito heterogênea, você pode diminuir. Nunca bate 70, tá? Pode ter muito buraco. 70 para cima.
Tempo de esperar entre fotos, vou colocar aqui 2 segundos. Isso aqui também varia. O que significa? O drone sobrevoou, quando ele chegou na foto ele para por 2 segundos, tira uma foto. Isso garante melhor estabilidade, garante melhor contraste da foto, melhora bastante o seu plano de voo. Aqui, ó, se eu for utilizar o critério da altura, o que eu vou fazer? Opcional, né? Mas aqui eu tenho uma imagem de altitude, que é o DEM. E aqui é onde eu vou salvar o meu arquivo. Eu tenho que salvar, tá? Se eu não salvar o arquivo, se eu deixar como temporário, ele não cria o CSV. E é o CSV que importa pra gente. Que é o LIT. Importa é o CSV. Então vou aqui salvar no arquivo. Tem uma pasta drone aqui, não tem? Tenho. Aí vou colocar aqui plano 1. Feito isso, né? Eu posso executar o meu código. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que deu um probleminha aqui. E dá algum problema, vamos ver aqui. Ah, tá. Vou executar aqui, ó. Vai dar pau, tá, gente? O que ele falou, ó? Ambos layers devem ter o mesmo sistema de referência de coordenada. Eu não sei por que cargas d'água. Vamos voltar aqui. Eu não sei por que cargas d'água o meu bordeado está em 82. Será para dar 83, é 31983. Não sei por que eu joguei 82, né? É ter errado aquela hora. Vamos reprojetar. Qual que é a vantagem do QGIS, gente? Até fechar aqui para mostrar para vocês. No QGIS, tudo está na caixa de ferramenta. Então, processamento, caixa de ferramenta, tá tudo aqui dentro. Então, eu posso buscar todas as ferramentas aqui, ó, nessas abas aqui de cima, ou eu posso simplesmente buscar na caixa de ferramenta. Então, aqui eu vou buscar a função reprojetar, né? O reprojetar acabada. Então, o meu bordeada era para dar no 31983. Beleza. Então, é esse reprojetar aqui tá correto, tá? Porque eu não sei por que eu joguei para Fuso 22. Então vamos utilizar esse reprojetado aqui. Então vamos lá. Processamento, caixa de ferramenta. Vamos lá. GeoPlanet. GeoFly, né? De acordo com o sensor, ele não salvou a configuração anterior, né? Aqui é 13,2 se for Phantom 4, 8.8 para Phantom 4, 8.8. Aqui é reprojetado, linha de voo vai ser minha linha guia. As dois números aqui são iguais, portanto não vai dar pau. Outra coisa também, aqui do lado não tem nenhum lápis aqui marcado, ou seja, não está em edição, porque também dá pau em função disso. A altura de voo posso até mudar aqui, de acordo com o interesse. Vou colocar 70 metros aqui. Vou pedir para 2 segundos também. Vou entrar com o Copernicus DEM e vou salvar o meu arquivo, que nem salvou aquela hora porque deu pau, né? Plano 1. E eu acho que vai dar certo. Se der errado, pode ser esse aqui, ó, que tá 43,26. Pode ser que tem que estar em UTM. Mas eu acho que vai dar certo. Vou executar. Deu certo. Deu tudo bem, criou o arquivo, criou tudo ok. Vou fechar. Então, aqui está meu plano de voo. Então, o drone vai fazer esse percurso. Né? Em cada uma daqui ele vai tirar uma foto.
E aqui, né? Aqui tem maneira de voo, que isso aqui não interessa. Aqui no Photo Points, isso aqui, gente, é só para vocês terem uma noção de como será o seu voo, tá? Isso daqui não é levado no LIT. Esse arquivo não é levado no LIT. Aqui é só para você visualizar o que está acontecendo. Depois, é até curioso, se vocês quiserem conferir depois, se essa coordenada aqui do LIT te deu, bate com a coordenada do drone, porque não bate. Porque o drone tem uma precisão diferente. Então esse arquivo aqui, ó, esses pontos aqui, por exemplo, é os meus pontos que o drone vai tirar foto cada um deles. Nesses pontos aqui, eu tenho uma série de informações. Se eu quiser extrair informação desses pontos, clico no botão direito em Photo Points, vai lá e abre tabela de atributo. E aqui eu tenho a minha altitude e aqui eu tenho a minha altura de voo, tá? Só para título de curiosidade, não precisa fazer isso. Mas se eu vier aqui no Point Sempre Tools, que eu pedi para instalar aquela hora, eu vou adicionar aqui, vou pegar a minha informação dos pontos e vou pegar minha altitude aqui para mim ver uma coisa aqui. Vou salvar aqui na área de trabalho. Isso aqui, gente, a título de curiosidade, tá? Vou colocar de altitude aqui, só para a gente ter uma noção. Ele criou um outro arquivo aqui de altitude, ó. Só para mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. O que eu fiz? Eu coloquei a altitude do Copernicus DEM dentro desses pontos aqui, ó, que gerou esse arquivo altitude. Se eu abrir sua tabela de atributo, só para vocês terem uma noção, ó, basicamente a escala decimal é igual, olha lá, é esse dado aqui, menos 70. Então 748 mais 70 dá 818. Então a altura que está entregando aqui, ó, é a altitude base a altura de voo, não é a altitude do chão. Aqui só para provando para vocês que é isso. Não precisa fazer. Aqui é só para provar mesmo. Bom, quando eu pedi para gerar o CSV, lá na minha pasta que eu pedi para gerar, gerei esse plano 1 aqui, tá vendo? Que é um arquivo CSV. Eu posso até abrir aqui com um bloco de notas. É esse arquivo malucão aqui, ó. Enorme, né? Bom, o que eu posso fazer? Eu tenho que alterar aquele arquivo para colocar no LIT. Ele ainda não está acompanhando o relevo. Ele vai levantar a mesma altura de voo e vai manter a mesma altitude. Ele não vai acompanhar o relevo se eu manter o arquivo da forma que está atualmente. Vamos ter que alterar ele. Então, primeira coisa que eu preciso da informação das cotas, das altitudes. Como que eu obter informação da altitude? Tá aqui na fotos aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito nas fotos, abrir tabela de atributo, tá aqui as minhas cotas. Como isso aqui é um arquivo de pontos, se eu pegar esse arquivo aqui, copiar, clicar bem em cima do 1 aqui, tá, gente? Seleciono todo mundo, fica todo mundo azul aqui. Copiar, vou dar um Ctrl C que dá certo. Vou abrir um Excel aqui, ó. E colar esse arquivo. E aqui eu tenho meus dados disponíveis, tá? Outra coisa, gente, certifique a configuração do seu Excel. O meu Excel é separado por ponto, não é por vírgula.
Então aqui eu não precisei fazer nenhuma alteração, que ele já reconheceu as latitudes iguais corretamente. Se seu Excel tiver separador vírgula, aí você vai ter que, antes de fazer isso, só se o seu Excel tiver separador de vírgula, tá? Antes disso você vai ter que, vou até criar um novo arquivo aqui. Antes disso vai ter que separar, trocar ponto para vírgula, tá? Cola no bloco de nota, dá um Ctrl H aí, ó, e troca ponto para vírgula, substitui tudo. Aí você pode dar um Ctrl A aqui, ó, e lá no Excel colar que vai dar certo, tá? O arquivo CSV, vamos lá. O arquivo CSV que vocês geraram vai estar aqui, né? Prática drone. Aqui está o arquivo CSV que nós geramos lá no QGIS. Eu posso... vou abrir com o bloco de notas para ficar mais fácil a gente ajustar umas coisinhas aqui. Se o seu Excel estiver separando vírgula para decimal, que é o padrão do Excel, você vai ter que primeiro selecionar todo mundo aqui, né? Dar um Ctrl H. Minto, gente. Não precisa selecionar todo mundo, não. Dá um Ctrl H. Pede para separar vírgula para ponto e vírgula. Aí substitui tudo. Depois disso, pede para separar vírgula para ponto. Minto. Ponto para vírgula. Aí substitui tudo. E aqui o seu arquivo está preparado para entrar no Excel, tá? Eu não vou fazer isso, que aqui eu posso agora copiar. Vou até fazer isso aqui só para vocês verem. Ó. Vou copiar tudo aqui. Vou aqui no Excel numa aba especial, vou colar ele. Ó. Como é que eu faço para separar aqui no Excel? Vou em opção dados, texto para coluna, em opção delimitado, em avançado, separar por ponto e vírgula. Avança e conclui. O meu dá ruim porque o meu Excel é ponto, não é vírgula. Então, para mim, é mais fácil. Vou até apagar aqui. Para mim, basta pegar o arquivo aqui. Vou nem salvar a alteração dele, não. Basta pegar esse arquivo aqui, abrir. Acho que ele abriu para o Excel, né? Não, abriu o bloco de nota. Ele salvou. Achei que estava antes. Eita, não era. Bom, vamos auditar aqui de novo, né? O jeito original dele, vou voltar aqui o original dele. Troca ponto e vírgula. Não, vou ter que trocar vírgula para ponto. Vou ter que voltar na sua forma original. Vou trocar aqui ponto e vírgula para vírgula. Então, sua forma original é essa fórmula aqui, ó. Aqui que vem lá do QGIS, vem dessa forma aqui. Vou copiar esse arquivo e vou colar aqui. E até abre um Excel a mais, tá vendo? Eu quero esse aqui. Vixe. Na verdade não abriu não. Tem que abrir um novo Excel novamente. Agora sim. Aquele arquivo CSV que gerou, vou colar aqui agora no QGIS, ó. Colar aqui no meu Excel, né? Aí vem dados, separador de texto para coluna, delimitada em função da vírgula. Para mim vai dar certo porque o meu Excel é ponto que separa decimal, tá? Aí vai dar
vai dar certo. Bom, e aí eu preciso daquele arquivo que eu acabei de... que deu errado aqui, né? Ao arquivo novamente. Vou trazer o arquivo de novo porque fechei o Excel errado. Então vamos lá. Vamos trazer os poles de altitude, né? Então Float Points. Vou aqui, abro esse tabela de atributo. Clico bem em cima do número aqui em cima, aqui, ó. Isso deve estar assim, ó. Vou clicar bem em cima do 1 aqui, ó. Fica tudo azul. Pode dar um Ctrl C. Vem aqui no Excel. Vou numa aba aqui especial e colo. E aqui está meus pontos, tá? Então aqui eu tenho minha altitude e aqui eu tenho minha altura de voo. O que eu preciso definir? Eu preciso que o drone sobe e desce em função do relevo. Só que o relevo está em função de uma referência, porque o drone ele levanta uma altitude em função do ponto de referência, que é o ponto de decolagem. Então você precisa definir o local de decolagem do drone. Quando você faz o planejamento de voo do LEED, você não pode decolar o drone de qualquer lugar. Você vai ter que decolar o drone de um local já pré-estabelecido. Para definir esse local, vou vir aqui no que diz aqui, ó, e vou definir um local que eu vou decolar o drone. Vou decolar o drone, por exemplo, aqui atrás, aqui, ó, que é o ponto mais alto aqui, atrás do alojamento masculino. Então aqui, ó, com o Copernicus DEM em azul, aqui tem um botão, tem um i aqui, ó, de informação com uma setinha. Eu clico nela e clico no ponto que eu quero informação, ó. E aqui eu tenho, ó, 759,57 a minha altitude. Então eu vou decolar do ponto 757 para mim não me esquecer esse número, né? É isso mesmo, 757. Bom, se você avaliar aqui as altitudes dos dois pontos, vou até copiar aqui, ó, que é o que eu gosto de provar, né, gente? Vou só provar uma coisa aqui, ó. As coordenadas estão alinhadas, quer ver? Ó, se eu pegar isso menos isso, dá muito próximo do zero lá. A última casa decimal que está diferente. Tá vendo? Então, basicamente, são os mesmos pontos que eu estou trabalhando. Olha lá. Na décima casa decimal que está dando diferença. Questão de arredondamento do software. Então, o que nós vamos fazer, né? Eu vou decolar o ponto 757. Então, a altura do meu voo não é 70 metros. Vai ser... para ficar mais claro de enxergar, vou tirar a altura do meu drone só para a gente poder enxergar melhor o número. Então vou colocar aqui altitude solo. Só tirei 70 metros aqui do 818 para a gente ter uma noção do chão mesmo. Então, não é 757 minha altitude, é 748. Ou seja, meu drone vai ter que baixar esses metros aí para garantir os 70 metros de altura. Porque se ele sobrevoar, se ele decolar dos 757, subir 70 metros de altura, quando ele chegar nesse ponto 748, ele vai estar 10 metros abaixo. Então minha altura de voo não é 70, será 80, se eu manter do jeito que está. Então, aqui por isso que eu tenho que fazer esse ajuste. Então, qual será a minha altitude, né?
será o 757 menos a minha altitude que eu estou. Eu acho que é melhor se eu fazer o contrário. Vai ser a altitude que no meu ponto vai, menos o 757, mais a altura de voo, que é 70 metros. Então, o drone vai estar numa altitude de 61,60 metros em relação ao ponto de decolagem. Quando o drone acusa no aparelho a altura que ele está, é a altura referente ao ponto de decolagem, não é a altura em relação ao chão. Então ele não está a 62 metros do chão, ele está a 62 metros de altura referente ao ponto que você está. Então é por isso que é 61 metros e não 70. Vou puxar aqui para baixo e aqui nós temos alturas diferentes. Por que que deu altura mais baixa? Porque eu estou voando do ponto mais alto. Então aqui, ó, aqui é o ponto mais alto. Então vai só descer. Descer, 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 descer. Uma vez que eu tenho essa altura já pré-programada, agora eu posso copiar essa altura, vou aqui no meu plano do LIT e vou colocar essa altura no lugar da outra. Lembra de colar especial, tá? Para não vir a fórmula junto. Essa é a altura de voo correta que o drone vai ter. Vou pegar tudo isso aqui, vou copiar, vou colocar num bloco. Vou pegar isso aqui tudo, vou copiar, vou colocar num bloco de notas, vou colar e tem que estar separada por vírgula, tá? Então o que eu vou fazer? Casa decimal, ponto. Verifica isso, não é vírgula. Então se o seu Excel está carregando vírgula, troca vírgula para ponto. Outra coisa, separador de coluna tem que ser uma vírgula. O LIT reconhece a vírgula como arquivo CSV. Então eu vou selecionar aqui um espaço aqui branco aqui, ó. Vou copiar esse arquivo, não Ctrl H aqui agora para trocar, né? Eu vou trocar todo o meu espaço por uma vírgula, substituir tudo, e aqui o meu arquivo está pronto para ser reconhecido no LIT. Aqui vou salvar como? Vou salvar aqui no Prática Drone, aqui, Prática Drone, aí vou colocar aqui plano 2. .csv, que é o arquivo que o LIT vai ler. Ok, terminei o plano de voo. Vou aqui no meu LIT. Vou aqui em Missão Hub. Vou em opção Missão. E vou importar. Vou importar, escolher arquivo. Plano de voo, Prática Drone, plano LIT 2, importar a missão. E aqui está a minha missão no LIT. Então aqui vai voar 61 metros, vai andar 17 metros, vai permanecer a mesma altura. Chegando aqui, ó, no ponto 3, ó, ele vai descer 46 a altitude dele. Então, cada um dos pontos ele está se organizando. Vou andar 12 minutos, é o meu plano de voo. Copiou um ponto a mais aqui. Lembra de salvar esse plano, dar um nome para ele, né? Vou colocar aqui voo P1. Salvei. E agora, quando eu abrir o aplicativo do LIT,
esse plano já está lá dentro. Então é esse o processo de fazer planos de voo no LIT, de modo que o drone acompanha o relevo. Na prática, né, fazendo aos poucos, vocês vão ver que não é tão complicado assim, tá? Então essa é a nossa base para fazer esse voo. Então, até a próxima, gente.